a paz esteja com todos. Espero que todos estejam bem nessa tarde de sábado, 5 de março de 2022. Vamos dar início a mais um vídeo do estudo da palavra, a mais uma live. Espero que todos estejam bem. Já vou colocar aqui o nome da live de hoje. Pronto. Afronta a Deus. A gente está observando nos dias de hoje que muitas pessoas hoje não estão mais respeitando o templo, o espaço da igreja. Houve invasões já em igrejas católicas, até mesmo igrejas evangélicas. E o que nós vamos aprender é que quando alguém faz algo contra aquele espaço onde há uma reunião, a pessoa ela não entende que ela não está se levantando só contra aquele espaço, contra aquela pessoa. Nós vamos entender, irmãos, que aquela pessoa está indo contra o próprio Deus. Compreendeu? Então é o que nós vamos estudar nessa tarde. E o que traz tudo isso? Eu vou trazer 3 exemplos aqui na palavra de Deus de pessoas que afrontaram a Israel, afrontaram ao povo de Deus e que afrontaram a Deus. E vamos ver o que aconteceu com elas. Mas antes, vamos orar? Colocar a nossa vida diante do Senhor. Senhor, nos abençoa em mais uma live, meu Pai. Pessoas que estão comigo agora, ao vivo pelo Facebook, estão comigo ao vivo também pelo Instagram, vão assistir, meu Pai, esse vídeo pelo YouTube. A Tua palavra, meu Deus, é atemporal, mesmo que ela esteja comigo hoje, ou daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 10.000 anos, meu Pai. A Tua palavra, ela não volta vazia. Então nos abençoa, meu Pai, porque confiamos no Senhor. No nome de Jesus. E que assim seja. Amém? Vamos lá então. Já pega aí a tua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Já falamos desse texto. Falamos sobre Saul, como ele enfrentou Anaás e venceu. Então, vai ser o primeiro exemplo de hoje, tá bom? Nós vamos trazer, como eu falei, 3 exemplos. O primeiro vai ser o próprio Anaás. Vamos lá, 1 Samuel 11, a partir do versículo 1. Então subiu Anaás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Anaás: faze aliança conosco, e te serviremos. Porém Anaás, amonita, lhe disse: com essa condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha essa afronta sobre todo Israel. Então ele queria trazer uma humilhação. A palavra afronta, afrontar significa ofensa lançada contra uma pessoa ou grupo de pessoas, em sua presença ou em público. Significa também insulto ou ultraje. Então Anaás queria insultar a Israel. Queria trazer aquela grande vergonha. O olho direito era a única visão que o soldado tinha na batalha, pois o escudo cobria a visão esquerda. Então, ele quis trazer o quê? Aquele ultraje, aquele insulto. E nós sabemos que, por causa disso, ele foi destruído. Aqui, ó. Ainda no livro de 1 Samuel 11, 2, ó. Porém, Anaás, amonita, lhes disse: com essa condição farei aliança convosco, que a todo vos arranque o olho direito, e assim ponha essa afronta, esse insulto, esse ultraje contra Israel. Então, contra Israel era contra Deus também. Tá bom? Você pode participar comigo ao vivo, fazendo as suas perguntas, comentários e também compartilhando esse vídeo com as pessoas da tua casa. Tá bom? Então, o primeiro exemplo é o próprio Anaás.
que afrontou a Israel. Quis trazer aquela humilhação para que todos vissem. Se você ler o restante do texto, você vai ver o que aconteceu com ele. O que acontece, irmãos, quando a pessoa ela fala contra a igreja, fala contra um servo de Deus que está fazendo a obra de Deus. O que eu quero deixar para você entender é que essa pessoa não vai se dar bem. Ela vai se dar mal. Os próprios textos bíblicos vão mostrar isso. O caso aqui do Naás, ele foi derrotado por Saul. Saul se encheu do poder do Espírito Santo e derrotou a Naás. Isso aí nós falamos em alguns estudos atrás, não foi isso? Então, o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Ainda no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Nós vamos ler apenas o versículo 26. O segundo exemplo é o Golias. Lembra do gigante Golias? Que estava afrontando todo o exército de Israel por 40 dias. Amados, ele não matou ninguém. Durante 40 dias ele não matou ninguém. Apenas falava alto para amedrontar os soldados. Amedrontou até o próprio Saul. Mas no final ele vai ser derrotado por Davi. Davi usou apenas uma funda e com a pedra acertou a testa dele. Ele caiu, aí Davi pegou a própria espada do Golias. Ó. É isso que acontece com aquela pessoa que se levanta contra Deus. Se levanta contra o povo de Deus. Vamos ver. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. O próprio Davi, ele vai questionar por que ninguém se levantava contra aquele incircunciso que estava blasfemando contra Deus. 17, 26 diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e atirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é essa pessoa? Quem é esse vereador que se levanta contra a igreja? Outro já entrou, foi no templo para saquear, para quebrar os assentos, amados. Não é simplesmente contra o homem que essa pessoa está fazendo isso. E não é simplesmente ela também. Tem alguém por trás dela. Pastor, é a ONU? É a OTAN? É o Putin que está por trás dela? Não, não, não. É o diabo mesmo. É o diabo que está por trás dessa pessoa. Que entra no templo da casa do Senhor, mesmo que modesto, o templo, pequeno ou grande, não justifica, amados. Então essa pessoa não está se levantando simplesmente contra aquela instituição religiosa. Não, está se levantando contra Deus. Mesmo um templo pequeno ou grande, é o templo, é a casa do Senhor, onde se reúne ali as pessoas para o adorar. Então não brinque com essas coisas. Não venha você se levantar contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus. Não vou dizer que a igreja seja perfeita. Não, não existe nenhum lugar perfeito. Mas é o lugar onde Deus ele escolheu. E o cabeça da igreja, o próprio apóstolo Paulo diz, o cabeça é Cristo. Se levantou contra a igreja, você está sendo contra Cristo. Contra Cristo é o anticristo. Os espíritos dos anticristos que agem na vida dessa pessoa aí, desse vereador aí, dessa pessoa que entrou no templo para saquear, para quebrar cadeiras, os ornamentos do templo. Não faça isso. O terceiro exemplo, esse aqui tinha poder sim, tinha autoridade, mas ele errou feio.
em querer afrontar a Deus. Achava que estava afrontando apenas o homem, apenas o rei Ezequias. Não. O rei Ezequias teve sabedoria. Falou, Deus, ele está falando contra o Senhor. E eu sei que o Senhor não vai deixar em branco. E não deixou. Vamos ver. Segundo livro de Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 13. Diz assim: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus. O Deus de Ezequias era o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó. É o Deus também da igreja. É o Deus que eu sirvo, que você serve também. Não te enganes o teu Deus. Deus não engana ninguém, irmãos. Não. Se Deus lhe falou que vai abençoar você, vai sim. Se Deus falou que vai abrir uma porta de emprego para você, Ele vai sim. Que vai te proteger do mal, Ele vai. Amados, a gente vê isso nitidamente. Aquela pessoa que o serve, que espera nele, que confia nele. Não te enganes o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E tu te livrarás? Porventura os livraram os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, como a Gozã, a Harã, a Rezefe e aos filhos de Éden, que estavam em Telassá? Que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade e do rei da cidade de Servavaim, Rena e Iva? Ele destruiu sim os seus pais, que eram também reis da Assíria. Antes dele, os seus pais, os avós, eram homens de poder, que faziam e aconteciam. Só que o erro dele aqui foi um erro fatal. Ele quis mexer com Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade em que o próprio Deus escolheu. Não pode, irmãos. Ninguém pode ir contra a casa do Senhor, aonde Ele escolheu estar. Não foi o homem, amados, simplesmente. Foi o próprio Deus que escolheu dessa forma. Pastor, mas é simples. Olha, pastor, mas é um palácio. Pronto, não interessa se é simples ou é um palácio. Se for a casa de Deus, amados, toda pessoa que se levantar contra vai se dar mal. Foi o que aconteceu aqui com Senaqueribe. Era poderoso? Era sim. Só não teve sabedoria. O que aconteceu com Senaqueribe foi que Deus, em um só dia, mandou o seu anjo, e o anjo matou 185 mil soldados em um dia só. Um só anjo. E o rei Senaqueribe voltou humilhado, e os seus próprios filhos tiraram a vida dele. Então o que nós aprendemos com isso? Tanto o Naás, como o Golias, como o Senaqueribe. É o que falamos aqui no Ceará. Cara feia, amados, é fome. Não tenha medo de cara feia. Não tenha medo dos Naás. Não tenha medo dos Golias, dos Senaqueribes, de vereadores. Seja lá quem for que se levantar contra você. Se você está fazendo a obra de Deus, não precisa ter medo. Eu não vou agir da mesma forma que eles agem. Você não deve agir também com violência. Violência gera violência. Eu entrego nas mãos do Senhor. Falo para Deus: Deus, olha o que essa pessoa fez. Foi como o rei Ezequias, ele fez também. Agiu com sabedoria. E Deus julgou aquela causa. E o Senaqueribe foi derrotado, e os seus próprios filhos tiraram a vida dele. O Golias foi derrotado por Davi, e o Naás derrotado por Saul. Pronto, é dessa forma que Deus faz. Ninguém, amados, que afronta, que insulta, que blasfema contra Deus, contra a casa do Senhor, fica impune. É dessa forma que funciona. E mais, no fim dos tempos também, Deus ele vai fazer esse julgamento. Então tenha cuidado com o que você está falando. Tenha cuidado com o que você está fazendo, para não ir contra o próprio Deus. É o maior erro do ser humano. É mexer com um homem de Deus, com uma mulher de Deus. Cuidado. Até palavras que você fala. A Bíblia diz que até as minhas palavras
ou elas vão trazer para mim a salvação, ou vão me condenar. Cuidado, é melhor ficar calado. Calado ainda está errado. Não se levante, amados, contra a obra de Deus, seja pequena ou seja grande. Você que é um servo de Deus, não tenha medo também de cara feia. Não tenha medo dos senaqueribes desse mundo, vereadores ou autoridades que queiram se levantar contra a casa do Senhor. Há irmãos que sofrem isso, amados, no Brasil, mas e fora do Brasil também, piores ainda, na China, na Coreia, em outros países que são comunistas, que são muçulmanos. As pessoas sofrem as consequências de serem servos de Deus, mas mesmo assim continuam a obra. Nós temos que orar por essas pessoas e dar os parabéns para elas, de enfrentarem o mal dessa forma e não ter medo. Você também não deve ter medo, porque isso vai acontecer, amados. O próprio Jesus falou que isso iria acontecer, que iriam se levantar contra a casa do Senhor, contra os seus servos. Se levantaram contra o próprio Filho de Deus, se crucificaram o próprio Filho de Deus, então não tenha medo de cara feia. A própria Bíblia, ela fala, quando Deus ele vai chamar o Abraão, vai falar para ele: Abraão, não tenha medo de cara feia, Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa bênção aqui, amados, está sobre a igreja, está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Pronto. Podem falar o que for, meu amigo. Podem falar o que for contra você, mas essa bênção aqui é nossa. Essa bênção aqui pertence ao povo de Deus. Por isso, irmão, não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo de pregar a palavra de Deus. No momento certo, Deus ele vai agir, sim. Ele diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembra o que Jesus falou? Até um copo com água, meu amigo, que a pessoa dá para um servo de Deus, Deus ele vai honrar, vai dar à pessoa a vitória dela contra os inimigos, aqueles que se levantam contra a casa do Senhor. Amados, não tenham medo desse tipo de afronta, de insulto. Isso aí sempre existiu e sempre vai existir, mas a igreja ela continua com as portas abertas. Eu sempre falo isso, que se fosse por causa do homem, irmãos, toda a história da igreja, a igreja nem existia mais. Fosse por causa de nós, ó, aqui, ó, eu e você, a igreja nem existia mais. Tantos são os erros. As pessoas colocam os pés pelas mãos, não é isso? Mas há algo, amados, que não é, vamos dizer assim, comum. É o lado espiritual da igreja. Porque o próprio Jesus Cristo é o cabeça, ele que está à frente. Por isso que a igreja ainda existe. Por isso que você olha, em toda esquina há uma igreja. Mas é pequena, pastor, não importa, meu irmão. Porque o Senhor Jesus está à frente, não é simplesmente o homem. Então não se levante contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus, tá bom? Se você pode ajudar, ajude. Mas se não pode, é melhor não atrapalhar. Pronto, se não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe, já é alguma coisa. Mas não se levante contra um homem de Deus e contra uma mulher de Deus. Se você pode ajudar, ajude, tá bom? Se Deus ele te dá recursos, se Deus ele te dá condição, é para isso mesmo, para você ajudar na obra de Deus, tá bom? É a doutrina da prosperidade, irmãos. Deus chamou você para ser próspero, tá bom? Há pessoas que acreditam mais nas maldições do que nas bênçãos. A bênção é maior do que a maldição, irmãos. Se você está na casa do Senhor, é para ser abençoado mesmo. É
cada coisa que a gente escuta às vezes, irmãos. Mas, olha, não vamos recuar por isso, tá bom? Os verdadeiros servos de Deus compreendem o que eu estou falando. Então não tenha medo de cara feia. E finalizar mesmo, vamos ver o que o próprio Jesus falou. Agora o próprio Filho de Deus, ele que é o cabeça da igreja, ele vai dizer, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, no versículo 18, para a gente ir finalizando a live de hoje. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. A igreja é do Senhor. Não é simplesmente o homem, irmãos. E você também, que é um pastor, que é um dirigente, a igreja não é sua, não. A igreja é do Senhor. Respeite também as pessoas. Trate as pessoas sem acepção. Da mesma forma, o preto ou o branco, o rico ou o pobre, todos, amados, têm os mesmos direitos dentro da casa do Senhor. Então, respeite também, porque a igreja não é sua. Ele diz, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meu amigo, não se levante contra a igreja, não seja tolo, não seja como Naás, ou Golias, ou Senaqueribe, ou vereadores, palhaços, ignorantes. Mas no momento certo, Deus ele vai agir. Não precisa fazer nada, vamos dizer assim. Nós temos que orar até por essas pessoas também, para que tenham também sabedoria. Porque um dia também nós éramos ignorantes na matéria espiritual. Não é isso? Vamos orar por essas pessoas. Mas cada um que, ao mesmo tempo que a pessoa faz algo, ela sabe sim que tem um retorno. Então cada um que tente compreender as coisas. Porque, amados, a própria palavra diz, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem, ele semeia, é aquilo que ele colhe. Tá bom, então? Então eu quero orar nesse momento por você que, ouvindo essa palavra, você até que já falou contra a igreja, não é isso? Que até afrontou pastores, líderes, afrontou até padres. Olha o sacristão ali brincando, olha o sacristão, aquelas brincadeiras. Olha, para com isso, tá bom? Não se levante contra autoridades. Não é você que vai julgar. Não cabe a mim ou você julgar as pessoas, tá bom? O próprio Jesus fala que dentro da casa do Senhor há o joio e o trigo. Mas quem vai fazer essa separação não sou eu. Quem vai fazer é o Senhor. Ele é que é o dono da igreja. Então você que vai entregar a vida para Jesus, você quer a salvação, você não quer mais viver dessa forma, falando contra a igreja, você quer entregar a vida para Jesus ou você quer se reconciliar? Há pessoas também que vão se reconciliar agora, que já foram da igreja, saíram, mas querem voltar agora. Então você que vai entregar a vida para Jesus ou vai se reconciliar, ore comigo assim: meu Deus e meu Pai, nessa tarde eu entrego a minha vida para o Senhor. Meu Deus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, para que do livro da vida nunca saia, pois eu recebo ao teu Filho, Jesus Cristo, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Deixa eu orar pela tua vida. Deus, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, meu Pai, que nessa tarde entregou a vida para o Senhor. Essa pessoa também que se reconciliou, meu Pai, traz ao coração dela confiança para ela estar na casa do Senhor. Essa pessoa também que está comigo nas lives, abençoa, meu Deus, o lar dessa pessoa também, a sua casa. E que na vida dessas pessoas, meu Pai, o teu nome seja glorificado. Desde já te agradecemos porque confiamos em ti, no nome de Jesus, e que assim seja. Amém? Então nós estamos finalizando mais uma live do estudo da palavra. A próxima live será segunda-feira agora pela manhã. Um abraço então e até lá. Que Deus te abençoe. Amém.